Agora nós vamos, antes de entrar naquilo que é a reflexão sobre os dados, né, da nossa fé, aquilo que nós vamos trabalhar que é o credo, né? Essa parte fala da profissão de fé. Nós precisamos também entender aonde está fundamentada a nossa fé. Porque quando a gente não entende a fundamentação da nossa fé, infelizmente nós vamos, podemos dizer que, em vez de viver uma vida de fé, nós vamos vivendo uma vida de crenças. E aí é o grande perigo que nós temos de, muitas vezes, ir cada vez mais se apegando em coisas superficiais. Por isso que no nosso último vídeo, nós falávamos sobre a experiência de fé, a experiência do primeiro encontro com Jesus Cristo, que vai pautar toda a catequese, toda a formação cristã. Porque sem esse encontro pessoal com Cristo, nós não vamos verdadeiramente viver uma experiência de fé, mas podemos viver uma experiência de crenças, como infelizmente muitos dentro da igreja acabam vivendo assim, apegados a ritos, apegados a um regrismo. É claro que a nossa igreja, a nossa religião tem regras sim, mas só que não é a regra pela regra. A regra ela tem um sentido fundamental, assim como o rito também, porque se a gente diz que um rito não vale e que o outro rito vale, a gente está anulando todos os outros ritos, né, principalmente das igrejas orientais, das tradições, e também aqueles ritos que estão, né, vinculados à igreja ocidental também, que existem muitos ritos também que são extraordinários, né, dentro da igreja ocidental. Então nós precisamos ter esse cuidado, né, senão a gente vai ficar sempre se apegando a alguma coisa para que a gente possa ter essa experiência de perseverança e nunca uma experiência de fé verdadeira. Por isso que tem muitos que começam a ter uma prática um tanto quanto supersticiosa, né, da sua fé, assim, se apegando muito a devoções. Não que nós não devemos nos apegar a devoções, porque as devoções elas contribuem e auxiliam para que a gente possa realmente dar, né, esse passo de crescimento de intimidade para com Deus, mas se a gente fica na devoção para devoção, a gente cai num certo pelagianismo ou num neopelagianismo que começa a fazer com que a gente acredite que a nossa salvação, a nossa santidade, a nossa união com Deus depende das nossas forças. E, na verdade, a nossa união com Deus depende de uma correspondência. Mas se não escutamos a voz de Deus, se nós não temos uma experiência com Deus, nós não vamos ter uma devida correspondência. Por isso que tem muitos que vivem, né, num regrismo, tem muitos que se apegam totalmente, né, de forma literal também à Sagrada Escritura, porque nós precisamos entender que a Sagrada Escritura é o manual de instruções da nossa vida, mas nós precisamos, depois nós vamos ver isso, né, nós vamos precisar ler a Sagrada Escritura com uma unidade e não pegando passagens isoladas e interpretando da nossa própria forma. Por isso que a tradição da igreja ela é importante, porque nos traz aquilo que os primeiros discípulos dos apóstolos entenderam sobre a pregação apostólica, e assim a gente vai dando seguimento à nossa vida. Quando nós temos essa verdadeira experiência de Deus, aí tudo mais vai ter um verdadeiro sentido. A moral vai ter um verdadeiro sentido. A nossa celebração litúrgica vai ter um verdadeiro sentido. O dogma, ele vai ter um verdadeiro sentido. O livro, que é a Sagrada Escritura, ela vai ter um verdadeiro sentido na nossa vida. Porque tudo isso são manifestações visíveis, né, e concretas de uma pessoa que é o próprio Cristo. Por isso nós precisamos fundamentar bem a nossa fé. E a base fundamental da nossa fé está na profissão de fé de Pedro. Lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 até o 19. Mas aí nós podemos fazer um recorte, porque nessa passagem Jesus ele vai fazer duas perguntas fundamentais aos seus discípulos.
A primeira pergunta ele vai dizer, né, ali, né, quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus ele quer que os seus discípulos digam quem o mundo diz que ele é. E nós precisamos também responder essa pergunta. Depois ele vai perguntar, e vós, quem dizeis que eu sou? É como se dissesse aos discípulos, e para vocês, quem eu sou? E é justamente essas duas perguntas fundamentais da nossa fé, assim, para que nós possamos ter esse discernimento de quem é Jesus Cristo para a nossa vida. Porque quando nós pegamos o que o mundo fala sobre Jesus Cristo, nós vamos ver que o mundo fala muitas coisas, mas é um Cristo muitas vezes desassociado do Evangelho, da palavra. Porque as pessoas elas querem o Jesus Cristo que é amor, que é caridade, ele é muito bom, que acolhe muito as pessoas, mas só que essas pessoas elas não querem o Cristo que é amor, que quer que a gente tenha uma correspondência de amor. E, ou seja, a correspondência de amor é de que forma? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, através do sacrifício. Através do sacrifício. Jesus Cristo, a sua forma de amar é até o extremo, que é o que? Derramando o seu próprio sangue por cada um de nós. Então as pessoas elas querem amar, mas não querem sacrifício, elas não querem renúncia. Elas querem um Jesus muito bom, né? Muito bom, mas só que elas não querem experimentar a bondade de Deus, que se manifesta naquilo que é a plenitude da nossa natureza, né? Que Cristo é a imagem do Deus invisível e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos entender justamente isso, que nós precisamos também aprender a viver essa bondade da nossa própria vida. Depois, né, as pessoas elas querem, né, a misericórdia, elas querem o perdão dos pecados, ela quer Jesus acolhedor, e Jesus é acolhedor sim, mas quando Jesus acolhe o pecador, ele acolhe não para continuar do jeito que está. Por isso que ele vai dizer em vários momentos, né, vai e não volte a pecar. E nós precisamos entender também isso, né, porque se nós olharmos bem, Jesus Cristo, quando ele vem ao nosso encontro, ele vem nos chamar à conversão. Ele mesmo, seu primeiro anúncio, ele vai dizer assim, convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Olha só, né? Essa é a pregação de Jesus. Mas quando nós vemos essas perguntas de Jesus aos discípulos, ele quer saber o que o mundo fala sobre ele. Porque se a gente não souber o que o mundo fala sobre ele, nós não conseguiremos discernir quem é o verdadeiro Cristo do Evangelho. Por isso que é importante ler a Sagrada Escritura, conhecer a Jesus Cristo. E esse é o processo catequético, né? O processo de discipulado, o processo de estar com Ele, para aprender dele, para aprender mais sobre Ele também. E quando Jesus Cristo faz a segunda pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro ele vai fazer a sua profissão de fé. E ele vai dizer, né, ali algo que é essencial para que nós possamos realmente dar passos fundamentais para o crescimento e amadurecimento da nossa experiência de Deus. E ali Pedro vai dizer, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, o Cristo, Filho do Deus vivo, ou em algumas outras traduções, né, vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé tem a ver com duas realidades que estão unidas em Cristo, que são as duas naturezas, humana e divina. Esse podemos dizer que é a verdade de fé fundamental para que nós possamos crescer no amadurecimento, no entendimento das outras verdades de fé. Por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É porque nós cremos isso que nós entendemos que a igreja é instituição divina. Porque se nós negamos essa verdade de fé, nós vamos negar e vamos deixar de confiar na igreja também. Se nós negarmos essa verdade de fé, nós não vamos acreditar
nos sacramentos e na sua eficácia. Não vamos acreditar. Por isso que tem tanta gente que banaliza os sacramentos. Por quê, né? Por isso nós vivemos hoje, não só fora, mas dentro da igreja, uma crise de fé. E essa crise de fé faz com que as pessoas fiquem buscando certos sentimentalismos, que é o grande perigo, porque as pessoas ficam buscando sentir coisas, se apoiar em coisas e acabam realmente se viciando nesses sentimentalismos e não vivendo uma vivência de fé verdadeira. Isso é um perigo da nossa vida. Por isso que essa profissão de fé de Pedro, ela é fundamental para a nossa vida. E ela é tão fundamental que, veja só, quando Pedro diz isso, né, professa sua fé em Jesus Cristo, entendendo que ele é homem e é Deus, Jesus ele vai confirmar a fé de Pedro. E ele vai dizer, né, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Veja, a fé de Pedro não é uma crença qualquer, não é uma coisa que ele teve uma experiência com Jesus Cristo, de ver ele fazendo milagres e muitas coisas, e ele começou a acreditar em Jesus Cristo por aquilo que ele viu, por aquilo que ele experimentou sensitivamente. Não, a fé de Pedro é um dom teologal, vindo do próprio Pai do céu. Por isso que, num outro momento, no Evangelho de São Lucas, Jesus ele vai falar uma coisa muito interessante a Pedro. Lá no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, versículo 31 e 32. Então, olha o que Jesus fala, né? Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Ou seja, Jesus orou por Pedro para que Satanás não o peneirasse, para que ele pudesse amadurecer na sua fé, crescer na sua fé, nessa confiança, né, em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para que Pedro pudesse, uma vez convertido, né, convertido o quê? Né, purificado, né, de todas as más, não todas, mas purificado dessas más inclinações, mas dominando essas inclinações para que essas inclinações não impedissem com que ele negasse a sua fé, para que assim ele pudesse confirmar na fé os seus irmãos. Por isso que é interessante, São Paulo, depois da sua conversão, ele vai passar 3 anos, se não me engano, na comunidade de Antioquia, depois ele vai até Pedro, ele sente a necessidade, né? Ele é levado até Pedro. Depois de algum tempo ele volta, e depois tem um outro momento que São Paulo sente a necessidade de reencontrar Pedro. E ele vai relatar isso, se eu não me engano, na carta aos Gálatas, e vai dizer que depois de 14 anos que estava pregando a Boa Nova, o Evangelho, ensinando, escrevendo cartas para iluminar a consciência, né, daquelas pessoas que ele evangelizava, ele sentiu a necessidade de voltar até Pedro, ou seja, né, para ver se o que ele pregava, ensinava, condizia com a pregação apostólica. Veja a unidade da igreja. Por isso que nós precisamos realmente ter essa grande docilidade para com essa unidade. E essa unidade se dá na figura de Pedro. Por isso que desde lá da antiguidade de Pedro até hoje, né, nós temos os sucessores de Pedro, que são os papas, né? E o próprio termo papa, ele é uma sigla, né, que significa Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos. Né? Isso significa o quê? Né? Que é Pedro Apóstolo, o principal dos apóstolos, né? O princípio dos apóstolos. É aquele que está à frente da comunidade apostólica. Então nós vemos que o quanto é importante, né, nós fundamentarmos bem a nossa fé. Porque se a gente não fundamenta bem a nossa fé, se a gente não tem uma convicção de fé, nessa fé verdadeira em Jesus Cristo,
Porque se a gente vai negando esse dado fundamental e base da nossa fé, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós não vamos conseguir nem crer e nem entender os outros artigos de fé. Porque Jesus Cristo ele nos revela o Pai e o Espírito Santo e se auto-revela como Filho de Deus. Se nós não crermos em Jesus Cristo, que é o caminho, nós não vamos conseguir ter acesso ao Pai e ao Espírito Santo. Nós não vamos conseguir ter essa experiência trinitária. Se a gente não crer vivamente, né, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós vamos negar os sacramentos. Por isso que tem tanta gente que banaliza os sacramentos, né? Tem tanta gente que troca os sacramentos por qualquer outra coisa. Preferem viver a sua vida desordenada do que lutar para permanecer nos sacramentos. Por isso nós vemos aí, né, quanta gente abandonando aquilo que são os sacramentos de serviço, né, a ordem, o matrimônio, e deixando, né? Por quê? Porque quando a pessoa ela não amadurece a sua fé, a sua experiência com Deus, infelizmente ela começa a colocar outras coisas no lugar de Deus e começa a colocar como fundamento da sua vida essas coisas passageiras, essas coisas que não vão trazer verdadeiro fundamento. E aí, é claro, a pessoa que vive assim, ela vai viver frustrada. E quando ela vive frustrada, uma hora ou outra, ela abandona o caminho. Por isso que nós vemos, né, Jesus Cristo, ele nos chama a responder essa realidade, né? Quem é ele para cada um de nós? Porque se a gente não sabe responder isso, não com os nossos lábios, mas principalmente com o nosso coração, se Jesus Cristo não é Senhor e Deus da nossa vida, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Por isso que é tão necessário esse primeiro encontro com Jesus Cristo. Por isso que é tão necessário, né, aprendermos, né, a fundamentar bem a nossa fé, para que a gente realmente possa confiar naquilo que Ele nos anunciou. Porque se a gente não acredita que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós começaremos a dizer que, como a gente infelizmente escuta dentro da igreja, que toda religião é boa. Bem, se toda religião é boa, se a gente acredita nisso, a gente vai começar o quê, né? A ferir um dogma da nossa fé. Porque se Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a nossa religião não foi um homem qualquer como todas as outras religiões que fundou. Foi um homem Deus. Não foi um homem pecador que fundou, mas foi o próprio Deus que fundou a nossa religião. E é isso que ele fala no texto de Mateus, porque depois de ali confirmar a fé de Pedro, Jesus vai dizer, né? Por isso eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno não poderão vencê-la. Essa é a promessa que Jesus Cristo nos dá. Ele nos dá como que a certeza de que a barca de Pedro nunca irá afundar. E depois ele vai dizer, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, né, o poder das chaves, a autoridade do próprio Cristo se manifesta na igreja, na figura de Pedro. E, é claro, né, nos seus sucessores. Por isso que precisamos manter a unidade da igreja, a unidade da fé. E se a gente não cresce nessa compreensão, nesse entendimento, desse fundamento da nossa fé, que está em Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós começaremos a deixar de fazer teologia para fazer ciência da religião. E aí, infelizmente, nós não conseguiremos realizar aquilo que é a missão de catequizar, que é fazer discípulos, que é ensinar a observar tudo aquilo que Jesus Cristo ordenou, que é, né, inserir as pessoas nessa experiência da vida do próprio Deus, através do batismo e dos outros sacramentos. Se nós não tivermos uma verdadeira convicção de fé, nós faremos da nossa religião uma coisa que realmente não tem sentido algum. Algo que só serve unicamente
para reunir povo e, infelizmente, né, dar algumas carícias psicológicas às pessoas, né, para que elas se sintam bem. A missão da igreja não é isso. A missão da igreja é evangelizar, é levar para a salvação. E a salvação, ela demanda justamente isso, né? Convicção de fé. E essa convicção de fé, ela nos leva a uma mudança de vida. E essa mudança de vida nos leva no caminho de santidade, que vai nos levar para o reino dos céus, para a obra de salvação. Por isso que devemos sim, né, refletir sobre a nossa fé. Em outros momentos, nós vamos ver justamente, né, Pedro fazendo uma profissão de fé. E nós precisamos acreditar e crer firmemente nisso, para que nós possamos viver uma vida de fé e não de crenças, para que a gente possa fundamentar a nossa vida naquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, naquele que é Senhor e Deus da nossa vida, que veio a essa terra, sofreu, morreu, ressuscitou e é presente em meio a nós. E se nós olharmos bem, né, o próprio texto de São Mateus, no final do Evangelho, capítulo 28, Jesus vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus Cristo, Ele ali está presente. A igreja é isso, o corpo místico de Cristo nesta terra. Jesus está presente através do seu corpo místico, que é a união da igreja, ou seja, a união de cada fiel vivendo numa verdadeira fé, como um único corpo, numa só alma, seguindo uma mesma direção. Assim nós seremos, né? Teremos essa experiência com Cristo através da comunhão fraterna, da unidade da igreja, através da palavra de Deus, que é Cristo, né, prefigurado no Antigo Testamento e realizado no Novo Testamento, e principalmente através dos sacramentos, em especial a Sagrada Eucaristia, que está nos nossos sacrários. Porque se a gente não tem fé, fundamentada, infelizmente, nós vamos trocar Jesus Eucarístico por qualquer outra coisa. E, infelizmente, as nossas igrejas, elas ficam, né, abertas e vazias, lançadas às moscas, né? Por quê? Porque se nós tivéssemos convicção de fé verdadeira, que Jesus Cristo está no sacrário, nós faríamos, né, se a gente tivesse convicção verdadeira. Por isso nós precisamos amadurecer a nossa fé. Porque se tivéssemos convicção verdadeira que Jesus Cristo está presente na Sagrada Eucaristia, nós faríamos de tudo para permanecer cada vez mais, na medida do possível, próximo de Jesus Cristo. Então busquemos, né, cada vez mais olhar para a nossa experiência de fé, fazer esse exame de consciência, para que assim nós possamos fundamentar a nossa fé, porque o catequista que não tem a sua fé fundamentada, ele não vai transmitir convicção, ele vai transmitir uma crença, e a crença, ela não converte, a crença, ela não santifica e nem salva. A crença, muitas vezes, ela revolta aquele que está recebendo aquele conteúdo, porque a crença, muitas vezes, vai aparentar proibições. E Jesus Cristo, ele nos leva sempre para a liberdade, para que nós possamos ter uma atitude livre de renúncia e adesão àquele que é o verdadeiro caminho, que é o próprio Cristo.